Olá corredor, olá corredora, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal. Muito prazer, eu sou o Nestor, treinador de corrida e também atleta de corrida, caso você não me conheça. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, que é o treino leve. Eu sei que é uma dificuldade muito grande dos corredores de não treinar leve, ou não saberem o que é um treino leve, ou não saberem a importância de um treino leve. Então vou tentar responder todas essas dúvidas hoje aqui para você, passando alguns conceitos, alguns princípios do que é um treino de corrida, como funciona totalmente o treino de corrida. Vou fazer provavelmente que a próxima aula, ou alguma das aulas, das 52 aulas que terão aqui nesse canal, não sei se você está sabendo, mas ao longo de todo o ano de 2024, começamos hoje, sexta-feira, dia 5 de janeiro, é a primeira aula, e todas as sextas-feiras terão uma aula aqui nesse canal falando sobre corrida. É um compromisso que eu fiz. Se esse é o primeiro vídeo que tu está assistindo, já saiba que toda aula, se tu entrar aqui na sexta-feira, vai ter uma aula sobre corrida. E se tu também já tem duas aulas que eu fiz o ano passado, que eu falei assim, ó, não é porque é primeiro do ano que eu tenho que esperar o primeiro do ano para começar, né? Então eu já comecei antes para fazer. Eu só falei na semana entre Natal e Ano Novo, mas já tinha começado antes, porque o melhor momento para começar qualquer coisa é o momento que tu tá mais motivado. Se tu tá motivado hoje para começar, começa hoje, não espera segunda-feira. Porque hoje tu tá motivado. A melhor maneira de tu fazer algo é quando tiver motivado. Mas esse não é o assunto do vídeo, é só uma conversa inicial. Vamos lá. Treino leve. Basicamente, dentro da corrida, existem dois tipos de treino, né? Então já vamos colocar aqui, ó. Existem dois tipos de treino. O treino forte, e o 2, o treino leve, certo? Basicamente, assim, de uma forma bem resumida, é um treino leve e treino forte. Normalmente esses dias se alternam. Então, durante uma semana de treinamento, existem 2 ou 3 treinos fortes. Quanto mais avançado o atleta, mais treinos fortes ele suporta. Então, digamos que tu treina forte, tu vai treinar forte terça-feira e vai treinar forte sábado. Esses são os teus 2 dias de treino forte. Toda e qualquer outra corrida que tu fizer durante essa semana vai ser um treino leve. Leve a moderado, a grande maioria leve, tá certo? Então, funciona dessa forma. E por que é dessa forma? Porque se tu treinar forte todos os dias, tu não treina forte todos os dias. Vou anotar aqui, ó. Se você treinar forte todos os dias, você não... Até vou deixar... Não treina forte todos os dias. Porque isso... Vamos deixar aqui destacado, né? E eu quero botar um amarelo aqui nisso aqui. Que é pra deixar muito destacado. E vamos botar um Ctrl B também. Aí, agora sim. Se você treina forte todos os dias, você não treina forte. Esse é o primeiro princípio. Por quê? Porque o corpo precisa se recuperar. E é aí que entra o treino leve. Porque o treino leve ele é justamente para isso. Você faz um dia de treino mais forte. E aí no outro dia você pode descansar. Se for uma pessoa mais iniciante, que está começando na corrida. Mas, por exemplo, atletas profissionais precisam de um volume maior de corrida. Porque, eu já falei numa aula passada, o volume é um dos principais preditores de desempenho. Então é preciso ter volume de corrida para correr melhor. E como que a gente faz esse aumento do volume de corrida? Justamente através dos treinos leves. Por exemplo, o último recordista da maratona, Kelvin Kiptum, certo? Opa, não é aqui. O Kelvin Kiptum correu 300 km na semana. 300, sabe o que é 300 km por semana? É basicamente uma maratona por dia. Por dia, para poder chegar e bater o recorde que ele fez em 2 horas e 45 segundos? 2 horas e... Deixa eu ver. Recorde da maratona aqui. Recorde de maratona... 2 horas e 35, não 45. 2 horas e 35. Deveria estar sabendo isso. Olha aí, ó. Não sabia de cabeça, mas também, né? Isso aqui é uma aula.
Então a gente vai construindo conhecimento juntos, tá certo? Ele correu 300 km a semana. Eu me arrisco a dizer que desses 300 km, eu não peguei o planejamento, ele não liberou o planejamento na internet, eu tentei achar, mas eu me arrisco a dizer que desses 300 km, mais ou menos ele deve ter corrido aí uns 50 a 60 km fortes. No máximo 100 km forte, mas acho que 100 km é muita coisa ainda. Então é provavelmente entre 60 km que ele deve ter feito de treinos de qualidade, treinos de tiro, treinos intensos realmente, treinos ritmados no ritmo da maratona. Enfim, mais ou menos aí uns 60 a 80 km e o resto foi tudo de treino leve. E esse treino leve, é claro que existe nuances nesse treino leve. Tem diferença também de treino leve para treino regenerativo, mas talvez eu aborde isso nessa aula, mas não é o foco principal. Então, é um treino em velocidades muito mais lentas. Esse recorde aí que ele fez, ele correu para 2,50, 2,51 de pace. Olha só, 2,50 de pace. E quanto que é o treino leve dele? 4, 4,5, às vezes 5, 5,30, se um treino mais regenerativo, 3,40. Então, tu percebe que é bem mais alto, 30 segundos não, dá um minuto, mais de um minuto de diferença de um treino forte para um treino leve. Pro ritmo, não é nem um treino forte, é do ritmo da maratona dele. Provável que ele treinava, fazia tiros, por exemplo, se estava numa fase de treinar velocidade muito mais fortes que 2,50. Então faria para 2,40, 2,45, até um 2,35, alguns tiros de 400 metros mais rápido. E corria para 3,35, 4. Olha aí, um minuto e meio de diferença de um treino forte para um treino leve. Então perceba que realmente o treino leve ele é baseado no teu estímulo. Se você corre a 5 por quilômetro, provavelmente seu treino leve vai ser para 6. Se você corre a 4, o treino leve é 5. Se você corre a 13,20, igual tem o Gabriel aqui, talvez o pessoal conheça, o Pozo, que ele foi o melhor maratonista na maratona de Porto Alegre, que teve em 2023. Ele correu para 3,30, 3,20 mais ou menos, ele faz a meia maratona para 3,15, 3,10, agora não lembro, Gabriel, se você tá vendo esse vídeo, eu peço desculpas, não lembro. Ele fez por 1h07, eu acho, a meia maratona. O treino leve dele é 4,20, 4,30, a maioria das rodagens dele, ele corre 160 km na semana, a maioria dos treinos dele é nesse ritmo. E por que a gente tem que fazer isso? Porque segue a regra, talvez você já tenha ouvido dessa regra, que é o princípio de Pareto, né? Vou botar aqui antes o princípio de Pareto, que é a regra 80-20, que 80% dos nossos resultados vem de 20% dos nossos esforços. Isso equivale para várias áreas da vida. E os 20% dos nossos resultados vêm dos treinos de tiro. Realmente o treino de tiro é a coisa mais importante para você correr bem. Não existe ninguém que corre bem que não faça um treino de tiro. É preciso sim ter treino de tiro, ter treinos de qualidade que a gente chama. Mas os outros resultados, eles vêm desses 80%. Então desses treinos leves que vão dar o suporte aeróbico para você. Por quê? Porque a corrida é aeróbica, certo? O que faz? Quais são os benefícios então do treino leve? Que talvez seja isso que tu tá vindo saber aqui. Tá, por que eu devo treinar leve, Nestor? Tu já me falou que tem treino leve, treino forte. Tu já falou que se eu treino forte todos os dias, eu não treino forte todos os dias. Mas que o Kiptum corre um monte de tempo leve, que existe o princípio de Pareto. Mas por que eu, corredor amador, que tô aqui me preparando para uma prova na cidade, preciso correr leve? Qual a necessidade de eu correr leve? Então, a gente vai... Aqui, ó. Essa aqui é muito grande, né? Vamos botar 3. Benefício de treinar leve. E aí que eu gosto de fazer essas balaquinhas aqui. Vocês já devem ter reparado nas aulas, né? Que eu gosto de fazer essas balaquinhas aqui. Fica bonito, fica um quadro bonito. Até porque se tu estiver estudando aí, fica mais fácil também de tu pegar e saber disso. Tá um pouquinho cortado aqui ou me enganei? Nossa, mexi aqui no negócio. Meu Deus. Calma aí. Não, tá certinho. Só ajeitar aqui. Aí, agora tá legal. Tá legal? Tá legal. Mexi, não sei se fez nenhuma diferença. Eu tava aqui, achei que tava meio estranho. Benefícios de treinar leve, então. Primeiro, ele vai dar o suporte aeróbico para você. O que é o suporte aeróbico?
você precisa estar com o coração muito bem desenvolvido. Então o coração precisa estar levando sangue para o seu corpo, você precisa trabalhar essa questão da respiração, da troca gasosa, de fazer a difusão nos seus capilares sanguíneos, a criar novas mitocôndrias, e tudo isso se faz com treino aeróbico, então aquele treino de base. Alguns gostam de chamar do cardio, o famoso cardio, né? Que é, por exemplo, o cara que faz a musculação, ele também precisa fazer esse cardio, que é basicamente quase sempre um treino mais leve, que dá esse suporte aeróbico para te não ficar totalmente ofegante. E quando que tu percebe que isso é importante? Por exemplo, quando tu faz um treino de tiro, tu termina um treino de tiro cansado. Tu termina respirando forte porque o treino de tiro foi exigido. Quando tu tem essa capacidade aeróbica, esse suporte aeróbico muito bem feito, tu percebe que essa recuperação entre estar ofegante no final do tiro e estar bem depois, essa recuperação ela é muito mais rápida quando tu tem esse treino leve. Por quê? Porque realmente o teu corpo ele consegue se recuperar mais rápido. E esse é o primeiro benefício, é dar esse suporte aeróbico para que tu consiga fazer isso. Então, olha que legal isso aqui. Esse aqui é o ponto principal, assim, até vou destacar aqui, porque ele é assim, ó. O principal benefício é dar esse suporte aeróbico. É dar esse suporte aeróbico, porque sem isso você não consegue correr longas distâncias. E aí que entra, por exemplo, se tu treina para corridas curtas, 800, 1500, até o 3000 ali, tu até consegue não ter um volume tão grande de treino, dependendo das tuas características, mas ainda assim vai precisar, porque é uma prova mais curta, então esse suporte aeróbico não é tão bom. Agora um 5, um 10, um 21, tu precisa estar com essa capacidade muito bem desenvolvida para conseguir chegar lá, para conseguir passar 21 km correndo num ritmo mais moderado, porque essa capacidade do seu corpo, do seu coração, do seu pulmão, da sua capacidade de transporte sanguíneo precisa estar bem ajustado para fazer isso, tá bem? Esse é o primeiro benefício, assim. O segundo benefício, você consegue correr mais. Como assim correr mais, Nestor? Pensa que se tu vai fazer um treino forte, tu consegue correr 3 km, muito forte. E aí tu conseguiu correr 3 km de volume. Esse tempo que você passou correndo, digamos aí se você corre para 5, foram 15 minutos. Agora, se você corre leve, corre a 6, tu passa 30 minutos correndo. Ou seja, tu dobrou a quantidade de tempo e quase dobrou a quantidade de quilômetros. Ou seja, tu se expôs muito mais tempo na corrida. E o tempo na corrida é algo muito importante, principalmente na corrida de longa distância. O Kiptum aqui que a gente falou, ele é um atleta diferente, porque normalmente os atletas na corrida, principalmente maratona e distâncias mais longas, eles têm um pico mais tardio. Então, atletas com 30, 40 anos, tô pensando em nível profissional, tá certo? Se você tá começando agora com 30, 40 anos, saiba que você tem aí no mínimo uns 10 anos de evolução, porque a corrida de longa distância, ela exige tempo, justamente porque tu precisa ter esse volume, tanto o volume da semana, né, um volume mais alto de treinos, mas também um volume ao longo do tempo de corrida. Por isso que a consistência é muito importante para a corrida de longa distância, porque conforme tu vai trabalhando isso, tu vai melhorando. Por isso que é muito fácil, às vezes, se você for um jovem entre 20 e 40 anos, não é incomum você estar correndo e ver uma pessoa mais de idade, ali com 50 e 60 anos, passar correndo por ti. Por quê? Porque ela tem esse volume maior de tempo, ela tem uma exposição a mais, ela conseguiu correr mais. E isso vem muito do treino leve também, porque só com treino leve tu consegue ter esse aumento de quilômetros. É o que a gente falou do Kiptum, ele correu 300 km na semana. Se ele fosse correr forte, ele não conseguiria correr 150 km forte na semana. Não tem como correr isso. Por quê? Porque o corpo não aguenta, o corpo não tem essa capacidade. Se tu fizer isso, tu pode até aguentar uma semana. Mas aí depois a qualidade dos teus treinos vai cair, tu não vai conseguir manter a mesma intensidade. A chance de lesionar é muito grande, a chance de tu estressar o corpo é muito grande. Então a tendência é que os treinos comecem a ser leves. E talvez tu já tenha sentido isso. Depois que tu faz um treino forte, no outro dia tu não consegue correr muito forte, né? Tu não consegue fazer aquela mesma intensidade. Por quê? Porque o corpo precisa desse descanso. E a gente chama isso de descanso ativo. Então é mais um ponto aqui, ó.
descanso ativo. Por quê? Porque mesmo você estando cansado da corrida e você vai fazer no outro dia, ou atletas mais avançados que treinam de manhã e de tarde fazem uma corrida mais leve, você movimenta, você ajuda o corpo a se recuperar, porque leva sangue até as áreas que você utilizou, e aí tu continua movimentando a corrida, tu continua trabalhando esse suporte barra capacidade, vamos deixar aqui, barra capacidade. Você continua trabalhando isso, então você vai melhorando esse pulmão, você ainda está estimulando, então pensa que tu deu um estímulo muito forte aqui, só que o outro tu deu um estímulo leve, só que ainda é um estímulo, e aí tu vai melhorando, e aí tu dá 2 dias leve e depois faz um novo treino forte, e aí tu consegue ir equilibrando, e isso vai fazendo com que você melhore ao longo do tempo. Então olha só os benefícios de treinar leve, esse descanso ativo também é muito bom. Outra coisa que o treino leve faz por você: aumenta a força, olha isso, aumenta a força e prepara seus músculos e aumenta a força e prepara seus músculos e articulações. Por quê? Quando você corre leve, você dá mais passos no chão, você pisa mais vezes. Por pisar mais vezes, você tem mais contato com o solo, você tem que fazer o movimento da corrida mais vezes, você tem que empurrar o chão mais vezes, você tem que amortecer o impacto mais vezes, embora esse impacto seja menor. Então, você trabalha muito mais toda essa capacidade do seu corpo de fazer força, de se adaptar à carga. Claro que o treino forte, sempre vou falar isso aqui, tem que treinar leve? Tem que. Mas também tem que treinar forte. Mas hoje o objetivo é falar do treino leve. Então, tu trabalha toda essa capacidade do seu corpo de pisar, impulsionar o corpo para frente, amortece, impulsiona, amortece, impulsiona, amortece, impulsiona. E além disso, vai trabalhando a capacidade aeróbica, tu consegue fazer mais volume, tem esse descanso ativo, vai melhorando o seu corpo aos poucos. Então, ele também aumenta a força e prepara os músculos e as articulações para correrem. Um outro ponto que eu já comentei aqui, mas vamos colocar, é que reduz o risco de lesões. Por quê? Porque o treino leve é mais difícil de você se lesionar num treino leve. Esse treino leve também dá todo esse suporte. Por quê? Porque ele faz com que você tenha mais capacidade aeróbica, que você consiga correr mais, aumenta sua força, prepara seus músculos e articulações. Então, na hora da pancada, se tu tiver um volume de treino leve, tiver treinado leve os outros dias, você consegue colocar esse treino para que fique melhor, tá certo? Então isso é algo muito bom, ele acaba reduzindo os riscos de lesões. Esse descanso ativo após os dias fortes. Então, todos esses são alguns dos benefícios do treino leve. Por isso que é importante fazer esse treino leve. E Nestor, o que tu me aconselha de treino leve? Foi o que eu falei para vocês, ó. Estrutura da semana. Vamos montar junto aqui. Aqui no Notion não dá para montar isso. Mas vamos lá, vamos botar aqui, ó. Vou dar exemplo de 2 modelos para você, tá certo? Vamos botar aqui. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, certo? Eu vou copiar tudo isso aqui, aí aqui a gente joga do lado. Quem sabe faz ao vivo, né? Essa é a... Não tem problema, pessoal. Vocês estão com pressa? Eu não estou com pressa. Vamos fazendo toda essa nossa montagem aqui. Aí, ó, fechou. Vamos botar isso aqui de cor diferente. Que cor vocês querem? Aqui não vai dar pra... Não tá aparecendo pra mudar a cor? Então tá, vou botar em negrito. Um exemplo. Se você faz 3 treinos na semana, tá certo? Se você faz 3 treinos na semana, o seu foco tem que ser sempre em dar, no mínimo, 1 ou 2 estímulos de qualidade, estímulos de tiro, de exercícios que sejam mais intensos. Então, por exemplo, se você treina terça, aqui vai um treino forte e sábado um treino forte. E aí quinta, leve. O forte. Vamos ver.
vai ficar assim. E o leve, o que cor vai ser o leve? O leve pode ser verde, né? Verde ou azul? Azul, tá. Você treinou forte terça-feira, quarta vai ter um descanso, quinta você treina leve de novo, sexta descansa e sábado forte, perfeito? Pô, perfeito, estrutura muito boa, utilizo com os meus alunos, inclusive se você está assistindo essa aula e não é meu aluno e quiser ser, só mandar uma mensagem no meu Instagram que a gente conversa e eu te explico tudo certinho, fechou? Só para que fique mais fácil aí, caso você queira ser. Então, ó, uma estrutura na semana, terça leve, forte, quinta leve, sábado forte. Normalmente essa estrutura é de uma pessoa que faz 3 treinos na semana, tá certo? E se a pessoa faz 4 treinos na semana, o outro treino que for entrar também vai ser um treino leve. Porque já tem 2 estímulos de qualidade, essa pessoa ela não tem um volume tão grande de treino, então vai ficar com 2 estímulos leves na semana. E aí onde é que eu faço esse estímulo leve? Posso fazer, por exemplo, na segunda-feira, botar mais um treino leve aqui. Ah, vamos ser mais esperto, né? Então aqui, ó, entrei. Ah, não ficou azul? Eu queria que ficasse azul. Ah, então vou ter que botar aqui mesmo. Então, ó, segundo, mais um treino leve. Então comecei a semana ali com um treino mais leve. Fiz um treino forte na terça, quarta descansei, quinta fiz treino leve. Ou quarta eu posso descansar ou fazer o fortalecimento, que também é muito importante. Quinta, treino leve. Sexta, fortalecimento ou descanso. Sábado, treino forte. E domingo, aí descanso total. Volto na semana que vem, certo? Isso aqui é uma estrutura para quem faz 3 ou 4 treinos na semana, que é provavelmente a maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo. Por quê? Porque é isso que um atleta que está começando, um atleta amador, precisa fazer. Agora, se você treina mais, vamos supor a rotina de um atleta profissional, tá certo? Atleta profissional tem uma questão. Eles treinam 2 turnos. O atleta profissional treina 2 turnos. Tá achando que é... E sobe esses balões sempre quando eu tô gravando isso aqui, eu não entendo. Mas tá. Então, o atleta profissional ele treina 2 turnos. Por quê? Porque ele precisa desse volume de treino. Então tem algumas, obviamente que eu estou fazendo de uma maneira bem simplificada isso aqui, mas existem algumas maneiras de acontecer. Então a segunda, leve manhã e leve tarde. Fechou? Ele faz... Isso aqui não tá me agradando. Pera aí. Não, queria que fosse diferente. Por que não tá... Isso aqui uma vez dava pra fazer... Tá. Segunda, leve manhã. Vamos terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, ó. Segunda, leve de manhã e leve tarde. Terça é o dia dele fazer intervalado. Então, terça é intervalado manhã, que é o treino forte, e leve de tarde. Por quê? Porque ele não tem como treinar forte os dois períodos. Na verdade, tem atletas que fazem, mas basicamente é isso. Segunda, quer dizer, meu Deus, tá difícil aqui. Quarta, leve de manhã e leve de tarde. Não tem como fugir disso. Vai treinar treina 2 períodos assim. Quinta, vamos supor que ele faça mais uma vez um treino intervalado. Então, intervalado manhã, forte e leve de tarde. Sexta, leve de manhã e leve de tarde. Isso eu estou levando em conta atletas que fazem somente 2 treinos por dia. Tem atletas que correm 3 períodos. Por exemplo, o Kiptum provavelmente corria 3 períodos por dia por conta da questão do tempo. E aí sábado pode ser um pouquinho diferente. Ele pode fazer o longão forte, né? O longão forte, que também fica uma característica forte. E sábado ele treina leve à tarde. E aí domingo pode ser que ele faça só um treino leve ou descanso total. Então percebam, um atleta de elite profissional ele já tem 3 treinos fortes na semana. Claro que tem semanas que ele pode acrescentar um pouco mais, tem semanas que ele pode fazer 2, depende muito. Mas então essa seria uma rotina de um atleta profissional. Ou até a rotina de alguém que treina 6 vezes na semana. Vamos pegar essa pessoa que treina 6 vezes na semana. Então você já pegou aqui, vamos copiar tudo isso aqui de novo. Vai esse aqui que fica mais fácil, né? A pessoa treina 6 vezes na semana. Domingo é off.
Eu defini que domingo é off, eu avisei a pessoa, vamos deixar segunda off. Eu vou pegar o meu exemplo, segunda off. Que aí eu faço o longão no domingo que eu tenho mais tempo. Então, ó, segunda off. Terça, meu terça não é forte não. Meu terça é leve. E aqui a gente vai colocar a cor azul, tá certo? Meu quarta eu treino forte. Quarta eu treino forte. Quinta é leve. Sexta normalmente aí é o meu treino forte na sexta. Então, mais um treino forte na sexta. Sábado, leve, não tem como treinar forte depois de fazer. Color, né? Que dá a gente fazendo, gravando aqui, mas é bom que vocês vão pegando. E aí domingo, às vezes pode ser forte e às vezes é só um treino longo leve. Então depende muito da fase que eu tô da periodização. Mas quase sempre é forte também. E aí tem uma nuance também, a gente tá falando de treino leve, por isso que eu não vou me passar tempo em cima disso. Mas tem as nuances que às vezes é um forte, mas não é tão forte assim. É um moderado para forte, trabalhando em ritmo de meia maratona. Vou fazer uma aula só trabalhando sobre ritmos. Uma aula de ritmo também vai ter. Anota aí, em algum momento vai ter uma aula de ritmo, tá certo? Então só para recapitular tudo isso que a gente já fez. A gente passou que existe treino forte e treino leve, como passei nessas estruturas aqui para você. Se você corre forte todos os dias, você não corre forte todos os dias. Os benefícios de treinar leve ali seguindo o princípio de Pareto, dá suporte e capacidade aeróbica para você consegue correr mais e mais quilômetros. É um descanso ativo, onde você continua treinando, mas não oferece um desgaste tão grande para o corpo. Aumenta sua força, prepara os músculos e articulações, que é algo muito importante. Mas esse aumenta sua força, é importante não confundir, vamos meter um Ctrl U aqui, não confunda com treino de fortalecimento. Aumenta sua força e prepara para a corrida, mas é indispensável o treino de fortalecimento também. E reduz o risco de lesões porque você está fazendo essa parte. Então, esses aqui são os 5 principais benefícios do treino leve. Talvez eu tenha esquecido alguma coisa, mas acredito que não, seja isso aqui. Tá bem? E aí, aqui a gente tem a estrutura da semana. Segunda leve, terça forte, quarta 100, quinta, enfim. Já expliquei essa estrutura de uma pessoa que treina 3 vezes na semana, 3 a 4 vezes. Aqui, a rotina de um atleta profissional, provavelmente. E aqui, a minha rotina ou uma rotina que possa ser utilizada também por alguém que treine mais vezes na semana. Então, basicamente assim, 3 dias leves. Se eu fosse treinar mais vezes, se eu fosse treinar 2 vezes por dia, tem alguns treinos, por exemplo, na minha preparação que eu fiz para os 21 quilômetros, que eu treinava mais alguns dias, tinha 2 dias, eu acho que eu treinava 2 períodos. E aí o que era, por exemplo, ou fazia 2 períodos nesse dia leve, um de manhã e uma tardinha, os 2 leve, obviamente, ou colocava nesse próprio treino forte aqui, por exemplo, sexta, fazia um intervalado forte de manhã e fazia uma rodagem leve à tarde, ou na quarta. Mas normalmente eu usava os dias leves para fazer 2 treinos leves, porque aí como o dia é leve, é mais tranquilo, não é um desgaste tão grande, porque, por exemplo, se eu fizesse um intervalado forte de manhã, eu ia chegar bem cansado para fazer o treino no final da tarde. Ou muitas vezes, na minha rotina, ela não me permitia fazer o intervalado, por exemplo, caía na quarta e na quarta eu não conseguia treinar cedo de manhã. E aí eu ia só treinar final do dia. Aí eu não conseguia mesmo fazer um treino leve de manhã, porque eu já não tinha esse tempo organizado. E aí o intervalado final da tarde ia ser bem mais cansativo, porque o treino leve ele cansa igual, só que aqui como a gente fez na terça, eu teria dormido, teria descansado e faria só um treino na quarta. Então uma boa estratégia também é colocar um treino leve no mesmo dia de outro treino leve. Mas claro que isso existem inúmeras variações e depende muito da rotina, como eu falei pra vocês. Mas agora, como saber se meu treino é leve? Como saber se meu treino é leve? Talvez se você tenha visto o meu Instagram ontem, você saiba como fazer isso. Existem essa garrafa aqui, garrafa da Pro Elite, inclusive, é a minha assessoria esportiva, ela fica dando esse barulhinho igual se tu não faz isso aqui. Então eu vou fazer isso. Tem 3 formas, basicamente, de saber se o seu treino é leve ou não, tá certo? A primeira, frequência cardíaca. Segunda, o pace. Terceira, percepção de esforço.
Tá, e como eu faço? Só falou 3 coisas, mas como eu faço para saber se a minha frequência cardíaca ela tá para um treino leve? Aí a gente tem a questão das zonas de treinamento. Vamos ver se eu acho aqui. Zonas de frequência cardíaca. Que é o famoso Z1, Z2, Z3. Ah, não tem uma imagem aqui que eu consiga pegar, mas tem uma galera que usa bastante isso aqui. Eu não gosto muito de usar a frequência cardíaca. Deixa eu ver se eu acho aqui uma. Tá difícil aqui, o Google não ajuda muito, não tem uma. Tá, vamos pegar esse aqui pode ser legal. Salvei aqui na mesa. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui agora. Aqui. Olha aí a magia. Magia do cinema isso aqui chama. Eita, coisa boa. Então, ó. Basicamente, isso aqui, ó. Bah, isso aqui tá muito ruim essa tabela. Ignora isso aqui que tá... Meu Deus, eu tenho que excluir isso aqui. Isso aqui tá horrível, essa tabela. Tá, eu vou fazer minha própria tabela, porque sim. Aqui, ó. É Z1, Z2, Z3, Z4 e Z5. Certo? Normalmente essas 3 primeiras zonas aqui, elas são zonas utilizadas para esse trabalho de treino leve. Ó. Uma função bem simples assim, ó. Isso aqui é um aquecimento. Essa aqui é uma de rodagem leve, seria. Essa aqui é uma aeróbico. Essa aqui é de limiar. E essa aqui é VO2 máximo. Basicamente essas 3 funções aqui dessas zonas, tá certo? E elas se baseiam muito pela tua frequência cardíaca. Então, esse trabalho aeróbico aqui, é claro que depende muito da frequência cardíaca de cada um, mas ele vai até mais ou menos a 150 a 160 batimentos por minuto, tá certo? Então, essa aqui, o aquecimento, acho que até 100 batimentos, é algo assim muito leve. O aquecimento é muito leve. Sei lá, se tu corre a pace 5, tu tem que correr a pace 8 para dar essa zona Z1. Então, ela é quase nunca utilizada. Aí a Z2, que é para ser uma rodagem mais leve, fica ali entre 120 e 130 batimentos, eu acho. Eu não utilizo muito, mas é só para explicar para vocês. O limiar já é uma corrida mais forte e o VO2 máximo ele é uma corrida muito forte, assim, é quando tu tá no limite mesmo dos teus batimentos. Eu não gosto muito de usar esse sistema porque a frequência cardíaca é muito suscetível a variações. Então é bem difícil de tu saber se está correndo leve realmente, porque por exemplo, se está calor, a frequência cardíaca já aumenta. Então, com pace, se estaria correndo um pace leve, às vezes mesmo no calor tu tá com uma frequência cardíaca que parece que tu tá de limiar. E é claro que teu coração está trabalhando mais, mas por isso que eu não gosto, porque fica mais difícil de passar a orientação assim, olha, tu tem que correr a 150 batimentos. Aí tem um dia que tu dormiu pouco, teu batimento já fica mais alto. Aí tem um dia que tu tá calor, o batimento já fica mais alto. Aí tem um dia que tu tá cansado, o batimento fica mais alto. Aí tá frio, o batimento cai muito. Então tem essas variações e aí eu não gosto muito de usar essas zonas por frequência cardíaca, mas tem gente que usa essas zonas por pace. Aí eu já sou bem mais aceito bem mais para usar. Mas aqui tem 2 pontos também que o pessoal usa aqui, que tu só vai poder fazer isso se tiver um frequencímetro. Aquele Meu Deus, frequencímetro. Frequencímetro de peito. Que é a melhor maneira, porque aí ela pega realmente o coração e tu sabe qual que está sendo o teu batimento. Ou um relógio. E aí tem que ser um relógio... Não que bom, é um relógio bom. Porque normalmente os relógios mais simples, eles não têm uma capacidade de pegar muito bem os batimentos. Só que essas 2 coisas aqui, são poucas pessoas que têm essas 2 coisas aqui. E por isso que eu não trabalho com elas, porque exige um equipamento muito grande, e eu acredito que a corrida é para todo mundo, e não importa se tem relógio GPS, não importa se tem frequencímetro, se tiver somente um celular
para marcar a distância, ou se tu correr numa pista e tiver só um cronômetro, aí sim o cronômetro é o mínimo possível, relógio simples para marcar, tu já pode começar a correr. Por isso que eu não uso o frequencímetro de peito, ou não uso, no caso, a frequência cardíaca para medir se o treino é leve ou não. Mas aqui tem uma pequena orientação geral. Botei a rodagem leve, né? Acho que aqui é de uns 110 a 140. Depende muito de cada pessoa, só para ter essa noção. Tá certo? Então precisa disso. E vou botar aqui um não gosto de usar. Isso sou eu, existem treinadores que usam e eu entendo quem usa e tá tudo certo também, mas eu não utilizo. O que eu gosto muito de usar, pace, gosto muito, e percepção de esforço também, tá certo? Vamos começar falando da percepção de esforço. O que é a percepção de esforço, Nestor? É como você está se sentindo. Como você sentindo. E esse como você está se sentindo também tem influência do dia. Porque tem dias que tu fez um treino intervalo. Vamos voltar nessa escala aqui, ó. Vamos supor que tu fez isso aqui, ó. Esse treino da segunda, normalmente a tua percepção de esforço vai estar bem menor do que esse treino da quinta, embora os dois sejam leves. E aí que tá a magia. Por quê? Porque esse da quinta aqui, tu já vai ter treinado segunda, tu vai ter treinado terça forte, tu vai ter feito fortalecimento na quarta e vai treinar quinta-feira. Então tu já vem com uma carga de 3 treinos. Esse teu leve vai ser mais leve, provavelmente, se tu se basear na percepção de esforço, que esse treino de segunda. Por quê? Porque o de segunda tu descansou totalmente no domingo aqui, até vamos botar um off. Certo? E aqui esses 2 dias. Então tu já vai ter descansado. Que é a mesma coisa que esse atleta aqui, que ele faz um intervalado de manhã forte, depois vai treinar leve à tarde. Esse leve à tarde dele, provável que seja bem mais leve do que esse outro leve à tarde que ele vai fazer na sexta. Porque na sexta ele já vai ter dormido, vai ter descansado esse treino intervalado, vai ter feito um treino levinho na sexta, mas aqui já vai estar bem melhor. Então, mesma coisa esse de segunda de manhã, provavelmente que seja seja um pouco mais forte do que esse treino que ele faz no sábado à tarde depois do longão. Entendeu? Então, só para que você tenha... Às vezes nem acontece isso, às vezes o pessoal treina, faz 2 leves no sábado, enfim, isso aqui não precisa falar agora. Mas aí o que eu gosto de usar, então é a percepção de esforço, como tu está se sentindo, a tua corrida leve. E tu pode usar a percepção de esforço aliado ao pace, que eu gosto muito, depois eu vou passar algumas informações sobre como usar o pace para saber se está correndo leve. Ou tu pode usar somente a percepção de esforço, então hoje eu vou sair para correr leve. E como tu sabe se tu está correndo leve, se você não está ofegante. Se tu tá ofegante, tu não tá correndo leve, tá certo? Você não pode estar ofegante. Vamos melhorar, né? Você não pode estar ofegante, certo? Isso aqui é muito importante, muito importante. O que é estar ofegante, Nestor? É tá assim, ó. Tá correndo e tá sentindo mais ofegante. Isso não pode estar. Porque se tu tiver desse jeito, tu não tá correndo leve. Isso aí é de certeza, tá bem? Mesma coisa, se estiver correndo com um amigo, tu tem que conseguir conversar com ele. Se tu tá correndo com alguém do lado, tu precisa conseguir olhar pra ele e falar assim, ó. E aí, beleza? É o famoso trote paquera, né? Que a gente fala. É aquele trote que tu consegue conversar com a pessoa que tá do lado e tu tá tudo bem. Se tu consegue fazer isso, é provável que tu tá no treino leve. Se tu já começar a ficar um pouco mais ofegante, dar uma respirada um pouco mais funda, ter que esperar 2 ou 3 segundos, assim, a pessoa falou contigo e tu tá... Sim, não. Essa é uma coisa legal também. Se tuas respostas forem monossilábicas, então só sim, não, pois é, com o mínimo de palavras possíveis, o teu treino não está sendo leve. Está sendo de moderado para forte. Então essa é uma boa percepção. E o estar ofegante caso tu esteja treinando sozinho. Então são boas coisas que eu gosto de usar, essa questão da percepção de esforço. Mas o principal é realmente através do pace, tá bem? E essa aí que eu utilizo aqui, o pace mais percepção de esforço, mas comumente é mais fácil de falar, por exemplo, para os meus alunos, para alguém que corre num ritmo de 4, um 10 km, que ele corra acima de 4,30, 5, o ritmo leve.
Aqui a gente tem que fazer um disclaimer, fazer uma nuance, assim, para quem está querendo aprender mais, que quanto mais rápido você for, maior serão as suas zonas de treinamento. Então, o Kiptum que corre a 2,50... Estourou uns fogos aqui? Apareceu para mim, não sei. O Kiptum que corre a 2,50, ele tem bem mais zonas de treinamento, porque ele pode correr mais rápido que 2,50. Então vamos supor que ele corre de 2,35 até 5,30. Ele tem toda essa margem aqui, sei lá, quase 3 minutos de margem de treino. Então ele tem uma margem bem maior. Agora, quem corre a 5, normalmente a oscilação entre as zonas de treino é bem menor. Então isso também tem que ser levado em conta. Por exemplo, para o Kiptum, pro pessoal que tá mais avançado, às vezes um treino leve, o treino leve nunca vai ser no ritmo de meia maratona dele. Nunca vai ser. Mas para alguém que está mais iniciante, por exemplo, fez a sua primeira meia maratona, às vezes o treino leve é no ritmo da meia maratona ou um pouquinho acima. É o caso, por exemplo, eu tenho algumas alunas assim, ó, que elas fizeram uma meia maratona ali para 6 minutos, 5,50 e poucos. Só que quando elas vão fazer um treino leve, elas não conseguem correr muito mais rápido que isso. Porque como o volume de treino não é tão grande ainda, então o treino leve acaba ficando ali mais ou menos no mesmo ritmo da meia maratona. Já quando é alguém mais avançado, isso não acontece. Então tem que fazer esse disclaimer aqui, que quem é mais avançado tem mais zonas de treinamento. Quem fez sua e quem... Tá. Só isso aqui já dá o suficiente, já entendeu, né? Porque eu já expliquei que quem é mais avançado tem mais zonas de treinamento. Então, isso aqui é muito importante também de ser visto, tá bem? Então, por isso que a gente acaba utilizando isso. Aí, Nestor, o que é um treino leve? Normalmente, eu gosto de usar 1 minuto mais lento. Para atletas avançados, acaba sendo 1 minuto mais lento que o ritmo de meia maratona dele. Então, correr uma meia maratona para 3,20, o treino leve é 4,20. É isso. Para ele é isso. Só que para alguém que correu uma meia maratona a 6, normalmente é bem difícil correr 7, porque ainda o cara que corre a 3,20 a 4,20, a técnica de corrida ela é parecida, assim, não tem tanta diferença técnica. Agora, do correr de um 6 para um 7, 7,30, dá bastante diferença técnica, porque a corrida ela muda, a questão técnica da corrida mesmo. Então, normalmente a pessoa correu uma meia maratona ali para 5,50, 6, o treino leve dela vai ser 6, 6,20, 6,30, no máximo ela vai ficar oscilando nisso. Mas claro que pode ser mais ainda acima caso a pessoa consiga. Mas normalmente, como ela tem um pouco volume de treino, ela acaba não sentindo essas diferenças de ter que precisar correr leve. Porque ela fez um treino forte na terça, aí o treino leve dela na quinta é uma rodagem um pouquinho mais lenta só do que ela está acostumada. Então, se ela correu ali para 5,30, fez um treino de tiro, por exemplo, para 5, ela consegue correr para 6 tranquilamente na quinta. E isso também tem que ser entendido para pessoas que estão iniciantes. Então, se você é iniciante, faz teus 3 treinos na semana, se preocupa só em fazer um treino e no ritmo de meia maratona. Se tu nunca fez uma meia maratona, joga 1 minuto acima dos teus 10k. Beleza? 1 minuto acima, 1 minuto, 30 segundos, 1 minuto acima dos 10k, que já está bem interessante. Se tu é mais avançado, tu tem que ter um cuidado um pouquinho maior para não estressar o corpo, porque também são mais treinos que uma pessoa avançada faz. Pensa aqui, ó. Se tu tá iniciando, que faz 3 treinos na semana, nem vou considerar essa segunda, tá? Tu treinou terça forte, aí quinta tu faz um treino leve, moderado, tá? Leve, moderado. Tu ainda tem sexta para descansar e só sábado tu vai dar um outro estímulo forte. Então tu até consegue sustentar, caso tu erre, fazer esse moderado aqui. Agora pensa, essa pessoa que ela treina todos os dias, tá? Vamos usar esse exemplo aqui, ó. Se ela errou na terça, um leve para moderado, o treino de quarta já vai ficar muito difícil. E aí quinta ela faz leve porque tá cansada, aí sexta ela faz forte, sábado ela faz um leve para moderado e aí já se foi, entendeu? Aí tu vai ficar com um cansaço muito grande. Então isso tem que ser cuidado para pessoas que treinam mais vezes na semana, de 3 a 4 vezes já começa a interferir mais. Se tu treina ali tuas 3 vezes na semana, é só cuidar realmente para que um dia seja mais leve, assim, tu tira o pé, corra
solta, corra com a outra pessoa, conversando, trocando ideias, sem estar muito ofegante, tá bem? Esse é um cuidado importante também que tem que ter, que às vezes o pessoal não se dá conta, às vezes o pessoal fica pregando muito assim, fica muito em cima de o treino tinha que ser leve, mas é que para pessoas que treinam menos vezes, acaba não sentindo tanto isso, acaba afetando mais quem tem uma rotina maior de treinos na semana, entendeu? Então essa aqui é as 3 formas, e aqui, não botei a outra forma aqui, né, mas iniciantes, né? Não, iniciantes não. Quem treina 3 vezes na semana, ritmo de meia maratona ou 1 minuto de 30 segundos a 1 minuto do ritmo dos 10K. Certo? Isso aqui já vai ser um treino muito bom aqui, vai estar legal. Quem treina mais, botar 5 vezes ou mais, que talvez seja a menor parcela daqui, respeitar os treinos leves. Seguindo essa mesma métrica aqui também. Aí quem treina normalmente 5 vezes na semana já tem pela própria evolução, já deve treinar, já deve correr ali num pace de 4, um pace um pouquinho mais forte. Então é respeitar os treinos leves e aí acaba sendo 1 minuto mais lento que o ritmo da meia. 1 minuto mais lento que o ritmo da meia tá tranquilo, ou até esses 30 segundos também. Que aí fica bem legal, tá show. Beleza? O mais importante é pra gente entender essa dinâmica aqui, porque se tu começa a forçar no treino leve, que é algo que muitos corredores fazem, começar a forçar nesse treino leve, aí tu não consegue fazer o treino forte, tu não consegue dar essa qualidade. E essa é a minha maior briga. Às vezes a minha briga não é minha briga entre aspas, né? Parece que eu tô xingando as pessoas, mas não, é que quando tu erra no treino leve, e às vezes tu erra nesse treino leve pelo ego. E por que pelo ego? Que é que tu pensa assim, ó, eu vou correr mais forte hoje pra postar no Strava, postar no coisa. Hoje era rodagem leve, entendeu? E aí a pessoa faz isso unicamente pra se sentir, nossa, eu sou muito bom, eu rodei hoje fiz o treino aqui, tava me matando no treino, fiz as 5, me matando no treino, e eu posso assim, hoje tá pago, regenerativo, treino leve. Existe isso. Só que aí o problema é que essa pessoa não vai estar evoluindo. Porque quando tu erra no treino leve, quando tu não faz o treino leve da maneira que tem que ser, quando tu vai fazer o forte, tu vê que não consegue fazer o forte. E aí vem, e acontece isso às vezes, que a pessoa ela não conseguiu fazer o treino forte. Ela fala, Nestor, esse treino forte estava muito difícil. Não consegui fazer. Olha, tu errou no treino. Aí eu pergunto pra ela, como é que foi aquele teu treino de terça? Tu viu que tu fez um pouquinho mais forte, né, do que era planejado. Aí ela, é verdade. E aí que tá o problema. Quando tu não consegue dar qualidade, quando tem que dar qualidade, e aí tu fica com estímulos médios, assim, que às vezes a pessoa que ela sai pra correr todo dia 5K, e ela corre sempre na mesma velocidade, e ela corre sempre no mesmo ritmo, sempre na mesma coisa, e ela não tem evolução, porque ela não tá ultrapassando esse limite, e ela não tá dando o estímulo necessário, tanto alto quanto baixo. Porque se eu der um estímulo mais alto e um mais baixo, eu melhoro esse meio também. Só que eu preciso desse estímulo forte. E se tu treinar sempre aqui, no meio, tu não consegue dar o estímulo forte, porque tu vai estar sempre cansado. E esse é o principal erro, e talvez tu tenha ficado até aqui, tu pegou o ouro. O problema não é tu fazer um treino um pouquinho mais moderado, um pouquinho mais forte quando tu tá fazendo 3 treinos na semana. O problema é quando tu não consegue fazer o treino que precisa ser feito, tá bem? Então, vamos cuidar, vamos botar aqui, ó. Cuidado com o ego, pessoal. Cuidado mesmo. Vamos até transformar isso aqui num call out. Vamos deixar bem aqui destacado. Cuidado com o ego. Isso é uma parte muito importante, assim, de quem está treinando leve. Porque pensa assim, ó. Tu não tem que demonstrar a tua qualidade no treino leve. Não é ali o momento de tu demonstrar o quão bom tu tá.
O momento de demonstrar o quão bom tu tá é no treino de tiro, mas principalmente na hora da prova. Por quê? Porque o treinamento ele é feito para que tu chegue no momento da tua prova ou no momento que a gente vai fazer o teste do teu desempenho, para que tu chegue lá da melhor maneira possível e não que tu faça treino leve e forte, porque isso aqui não adianta nada. Se tu depois não chegar na prova e não conseguir fazer aquilo, tu não vai adiantar nada. Então essa é a minha principal defesa aqui. Agora tu entendeu tudo, como é que saber se meu treino é leve ou não, como é que funciona a dinâmica dos treinos leves, quais são os benefícios, mas isso aqui é o principal. Ele vai te ajudar é isso aqui que ele faz, ó. Ele faz você performar, ter resultado, performar, vamos botar, quando tem que ter resultado. Perfeito? É isso aí. É isso aqui que tu precisa entender. Se tu ficou até aqui, até agora, e só entender isso aqui, tá perfeito. É isso aqui que eu quero que tu entenda. Que o treino leve ele serve para que tu aumente todas as tuas capacidades, mas que na hora de tu precisar, tu pega para capar, como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, tu tenha essa necessidade. Que é a mesma coisa, por exemplo, da pessoa na semana de prova. Eu vou fazer também algum vídeo aqui só falando sobre cuidados na semana de prova, mas já para adiantar, que a pessoa na semana de prova quer fazer a distância da prova. Tu já pensou nisso? Que a pessoa vai correr 21 km no domingo e quarta-feira ela resolve correr 21 km para ver se consegue correr no domingo. E aí tu não vai recuperar. Tu não vai recuperar isso. Por quê? Porque tu não tem tempo hábil e teu corpo não vai conseguir se recuperar. E tu chega na prova e não sai a prova como deveria. Ou se sai como deveria, tu treinou errado igual, porque tu poderia ter feito mais. É a pessoa que quer, na semana da prova, ela correr no ritmo da prova. Todos os treinos. Não, mas se eu vou correr 21 no domingo, eu tenho que correr meu 6K leve aqui no ritmo que eu vou correr. Não, tu tem que descansar. Semana de prova é de descanso. E o pessoal erra muito nisso. Mesma coisa o treino leve. Se tu tem treino forte amanhã, hoje tu não tem que treinar forte, porque tu tem que deixar para treinar forte amanhã, não hoje. E é isso. Se tu entender isso, percebe que agora eu já fiquei mais, né? Se tu entender isso, teus resultados na corrida vão decolar e muito. Essa aqui é a minha mensagem final. Beleza? Então, ó, se tu gostou, deixa o like, se inscreve aí, normal, isso aí eu nem preciso falar, né? Mas isso aqui é mais para ser aulas mesmo, para eu ir mandar. Comenta aqui embaixo um tema de aula, fora esses que eu falei, ou se tu quer algum desses temas que eu falei, comenta aqui embaixo para que eu saiba quais os próximos conteúdos que eu vou trazer aqui para ti, tá bem? Então, deixa aqui embaixo, que eu agradeço muito a presença aqui durante essa aula, espero que seja muito útil e tu aprenda demais. No mais, nos vemos na próxima sexta-feira. Um abração e valeu!